Estamos logo depois da história que Navot ele foi morto. Só para recapitular, Ahav era o profeta de 10 tribos de Israel e rei, obrigado, de 10 tribos de Israel. E esse Ahav era um rei muito perverso. Ele e a esposa dele perseguiu os profetas, ele perseguiu Eliyahu Navi, até o ponto que Eliyahu Navi precisou decretar 3 anos sem chuva em Israel. E Eliyahu Navi teve aquele famoso Hara Carmelo, no Monte Carmelo, onde ele mostrou que os profetas idólatras eram falsos. E, e agora, no final, esse Ahav, ele invejou ele invejou os campos, um vinhedo de um vizinho dele, e a Izebel, muito tzadeket, ela conseguiu mandar matar, encomendou a morte desse Navot, e o rei, o marido dela, ficou com os bens dele. Aqui que a gente terminou. Bonita a história, né? Você já está fazendo careta? Bem resumido, o resumo do resumo, né? Hashem fala para Eliyahu Navi, que era o profeta da época, junto com Elisha. Ahav, ele se apossou do vinhedo de Navot. Vai para ele, diga para ele o seguinte: assim diz Hashem, primeiro você assassinou Navot como se ele fosse seu inimigo. E agora você herda a propriedade dele como se ele fosse seu parente. E não tente se desculpar. Se você não protestou, a esposa que tinha encomendado a morte, você é cúmplice do crime. Achei interessante essa frase que Hashem usou, que você tratou ele como inimigo e herdou como parente. Mas É algo que às vezes... Hã? É primo. Sim, mas o primo deveria fazer isso com... até o Lavan, ele vira e fala quando ele vê o Yaakov, que ele vem lá e não tinha dinheiro nenhum, ele fala que a Nashim Achim Anachnu, pode ficar na minha casa por um tempo, não tem problema, a gente é parente. Tudo bem, depois ele colocou ele para trabalhar e etc, vendeu as filhas, mas mesmo esse Lavan, ele deixou ficar na casa dele alguns dias. É teu primo, é teu parente, como que você não vai dar para ele algum tipo de ajuda? Mas ele foi lá e se comportou não como primo, comportou como um inimigo. Mas a esposa é culpada. Foi com... ela, Não, Mas ele foi ele deu a cúmplice. ideia de matar. Tudo bem, mas ele consentiu. Foi o que Hashem disse. Não foi que ele falou, poxa, ele faleceu, vamos deixar aqui esse campo dele para os filhos, vamos procurar alguém que... Não, ele foi lá e se apossou imediatamente, estava muito claro. E quando Elial, então, aparece na frente do rei para transmitir para ele a mensagem de Hashem, ele sauda ele, mas de uma maneira muito sarcástica. Ele fala, será que meu inimigo, você, encontrou falhas em mim? O que você vem me dizer? Se você vem aqui é para... Você já me tirou a chuva por 3 anos. O que você está aqui aparecendo? E há pouco tempo tinha sido aquele Elial no Ara Carmela, onde o próprio rei tinha feito, teoricamente, chuva e etc. Elial fala, sim, eu tenho uma mensagem de Hashem. E aqui ele fala palavras muito duras. Ele fala assim, já que tudo que você faz é para me irritar, quando o Navi fala a me irritar, não está falando sobre si mesmo, é Hashem. Eu vou trazer para você vários desastres. Eu vou acabar com a sua família até o último membro. Não terá sequer um único sobrevivente. Todos eles morrerão, como as famílias de Yeravá e Baixa, que a gente já tinha visto anteriormente. E quando ele fala isso, ele faz uma insinuação que não só que ele vai morrer nesse mundo, mas pior ainda, e muito pior, no Olam Abá ele também não vai receber. Elial continua: quando você morrer, os cães lamberão seu sangue exatamente no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Navot. Aquele Navot que foi assassinado, foi assim isso que aconteceu com ele. Sua esposa Izebel, o destino dela ainda vai ser pior. Foi ela que fez. Os cães comerão seu cadáver no vale de Israel, onde aconteceu o crime de Navot. Ela e os outros membros de sua família não merecerão o enterro. Que a gente sabe como isso é importante. Já falamos bastante a respeito. Aqueles da sua família que morreram na cidade serão comidos por cães, e aqueles que irão perecer no campo serão consumidos por aves de rapina. Demorou.
Mas você vai ver agora como a coisa vai inverter. Achá vai fazer chuva. Demorou. Não, depois dessa não. Já teve várias que ele poderia ter se arrependido. E mesmo assim, mas agora... Agora... Ele quem? Não, Ahav. A esposa. A esposa? A esposa não. Nunca subestime o coração do Yehudi. E aqui, esse Ahav, a gente contou vários episódios que Hashem mostrou milagres para ele. Ele ganhou 2 guerras, 2 batalhas, que ele era infinitamente menor que o inimigo, e ele ganhou. E de novo, ele foi lá, não fez chuvá. E de novo, no ano seguinte, Hashem dá mais uma chance para ele. Ele não faz chuvá. Hashem dá vários momentos que mostra para ele milagres e chance para ele fazer chuvá, e ele não faz chuvá. Mas agora, alguma coisa abalou ele. Depois a gente pode tentar ver o que foi. Será que é o castigo, simplesmente? Mas finalmente ele percebeu que tudo que ele tinha feito ao longo de todos esses anos, incentivar o povo a fazer idolatria, tudo isso tinha acontecido com ele, como eu já falei, que o Talmud fala que ele, por ele, não era perverso, mas ele acabou se levando, foi da esposa dele, a Izébel. E agora ele realmente começou a fazer chuva. E é uma chuva sincera e verdadeira. O que ele faz? Ele toma algumas atitudes. Primeira coisa, ele rasga as roupas dele, em sinal de luto e se lamentando do seu passado. Ele tira as roupas dele reais e agora ele começa, além disso, começa a jejuar. Ele começa a andar descalço, fazer uma auto-penitência. E ele agora recorre ao rei concorrente, chamava Yehoshafat, o rei de Yehudá, e ele fala para ele, eu peço que você me dê Malkot todos os dias. Malkot eram 39 chibatadas. E era algo que devia doer bastante. Se não me engano, era 2 terços atrás e 1 terço dessas 39 na frente. Quer dizer, não, aqui no peito. E doía bastante. Mas ele ia fazer todos os dias. Por quê? Porque chibatadas, elas são, na verdade, era o tipo de pena para a maioria das mitzvot negativas. Qualquer transgressão negativa, se ela não entra em pena de morte, algo mais grave, o castigo dela era as chibatadas. Por isso, na véspera de Yom Kippur, simbolicamente, a gente faz essas chibatadas e não simbolicamente das outras. A gente espera que as outras talvez não tenhamos transgredido, mas essa é a mais comum. Fala. Isso foi abolido em que momento? Todas as penas do tribunal foi abolida antes ainda da destruição do segundo templo. Se eu não me engano, 70 anos antes da destruição do segundo templo. Ou seja, bem exatamente o início da Era Comum. Foi abolido ou simplesmente não foi... Foi abolido. Foi abolido pelo próprio tribunal. Também. Eu já dei um shur a respeito, que tudo que a gente fala sobre as penas de morte, né, parece muito radical. Eu não vou entrar nesse tema, mas o que é interessante é que quando o tribunal viu que as pessoas estavam pecando demais, eles aboliram a pena. Algo que é estranho. Normalmente, se as pessoas estão pecando demais, você tem que endurecer a pena. Mas o que acontece? A Torá, com as suas penas, etc., ela prevê uma situação onde as pessoas estão civilizadas, estão sendo educadas. Quando as pessoas não têm esse nível moral, então eles não vão aplicar essas penas. Eles poderiam aplicar penas preventivas, ou algum tipo de pena que pudesse resolver o problema na hora. As penas de morte que tem na Torá é literalmente para perdoar a pessoa que ele possa entrar no Olam Abá. Então você precisa pedir, você precisa merecer para ter essas penas. Se você não merece, você não vai ter elas. Ok? Aí o tribunal assume um outro papel, de ser polícia. O que é polícia? Saúde a todos, Bezerra Hashem. Obrigado. O que a polícia faz? Bom, vai tomar as penas necessárias para prevenir que o crime continue acontecendo. Se for necessário, eles até poderiam matar, mas não com a lei prevista, com uma lei extraordinária. Então, foi isso que aconteceu. Então, o próprio tribunal aboliu as penas. Assim como, agora atrás de Sotá, a mulher de Sotá, etc., quando começou a ter muitas traições, Deus nos livre, então eles aboliram a pena de Sotá. Assim como
Hashem tirou a Metzorah, usando o paralelo. E agora, dia e noite, ele se ocupava com a Torá e com as mitzvot. E ele rezava para Hashem o tempo todo para aceitar o perdão dele. Hashem fala para Elial, se o Ahav, ele está agora se humilhando, eu vou adiar a punição dele, que eu tinha dito que ele iria morrer. E o que eu falei em relação à família dele, eu também vou adiar, que isso não vai acontecer durante a vida dele. E agora vai depender deles, do comportamento deles, se eles continuarem os caminhos anteriores do pai, ou se eles também vão se corrigir. Hashem, ele queria que Elial agora, a princípio, antes dessa chuva, ele nomeasse um novo rei de Israel. O nome dele vai ser Yehu, para acabar com Ahav. Ou seja, ia ter um novo rei de Israel, e esse novo rei ia matar, assim como aconteceu com os reis anteriores, infelizmente. E Hashem ia colocar Hazael, um novo rei inimigo de Aram, que era aquele, seria o sucessor do rei Ben-Hadad. E Hashem então falou, bom, já que ele fez chuva, vamos adiar. Mas isso vai acontecer depois, na época de Elisha. Quer dizer, Eliá vai falecer, vai acontecer. Eliá, já é a época de Elisha, mas na época que Elisha vai assumir único, sem o Eliá. Agora tem um problema. Quando você faz um pecado, tem tipos de pecados que são entre você e Hashem, que eles afetam muitas outras pessoas. E aquilo que ele fez ao longo da vida dele, não era só um problema entre ele e Deus. Esse problema entre ele e Deus, ele já resolveu. É fácil, entre aspas. Não é fácil, mas é mais acessível. Agora, você consertar o efeito colateral das tuas atitudes é muito mais difícil. E o Talmud e a Halakha traz muitos exemplos para a gente. Por exemplo, você falou mal de alguém, você acabou queimando a ficha deles, pode pedir desculpa, mas agora a reputação dele já foi. E aqui no caso, ele deixou e incentivou de alguma maneira que as pessoas fizessem idolatria. Então, o que você faz agora? Então, isso ainda era algo que seria muito difícil dele conseguir em vida recuperar. Então, ainda assim, o título dele era Arashá. Apesar dele ser um Baal Tshuva, individualmente, mas o título dele ainda era Arashá, porque as consequências das atitudes deles ainda estavam muito fortes e prevaleciam, inclusive em todo o povo de Israel, que faziam haverá. Mas, apesar de tudo, Hashem aceitou a chuva dele. Eu comentei na noite de Shavuot, teve uma história que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele tinha, na época dele, um menino que com 7 anos de idade se mostrou um gênio. Tudo que ele estudava, ele captava, etc. E era alguém muito, muito especial. E quando ele chegou na adolescência, um pouco mais adulto, ele foi procurar outras ciências além da Torá, e ele acabou abraçando elas e deixou a Torá lá dentro. Quem? Um indivíduo na época do Alter Rebbe, um Yehudi. E ele chegou a escrever 2 teses, 2 livros muito importantes, científicos da época. E o Alter Rebbe conseguiu, de algum jeito, encontrar que esse jovem viesse se encontrar com ele. E ele, não sei se ele mesmo veio, acho que ele mesmo veio, queria mostrar como, olha, saí esse mundinho tão pequeno de vocês, eu fui agora, eu sou conhecido, tenho livros, etc. Sou famoso, sou um cientista. E ele traz o livro para se orgulhar perante o Alter Rebbe. O Alter Rebbe dá uma folhada, ele abre 2 páginas, se não me engano, ele fala, olha, dá uma olhada nisso aqui, será que está realmente certo? Ele, eu acho que não. Só que aquela linha lá era exatamente a base de toda a tese dele. E quando aquela linha estava errada, estava tudo errado. O homem se tocou muito, ele ficou um bom tempo lá com o Alter Rebbe, chorando e etc., se arrependendo. Ele viu que não tinha quem enganar, não tinha de quem ele podia menosprezar. Ele sai de lá, tinha uma lareira esquentando a casa, e ele foi lá e joga um ou os 2 livros que ele tinha, ele joga na lareira e lá ele fica.
e ele faz a tshuva dele. E o Alter Rebbe, depois que o indivíduo saiu, ele falou o seguinte: esse indivíduo era uma neshama de Rabbi Eliezer ben Durdaya, aquele sábio que o Talmud traz como protótipo de Baal Tshuva, que é uma pessoa que ele transgrediu todas, e na última hora ele fez Tshuva. Ele morreu chorando de Tshuva. E na hora que ele morreu, sai uma voz celestial: Rabi Elazar ben Dordai, Rabino, você está convidado para a vida do mundo vindouro. O Alter Rebbe, então, o que acontece? Essa alma ainda, apesar que ele estava convidado, provavelmente isso não está escrito lá na história, mas você chega no mundo vindouro, você vai fazer o quê? Você precisa colher as mitzvot, o estudo que você fez durante a vida. Se ele não tinha, tá bom, você não vai para baixo, você vai para cima. Vai fazer o que lá em cima? Vai entrar na classe do Rabi aqui, você não vai entender nada. Você precisa ter o que colher. Então ele veio para cá muitas vezes, para esse mundo, com a alma muito especial. E ele sempre via com um potencial tremendo. Só que nesse mundo a Hashem não dá nada de graça. Você precisa superar, você precisa corrigir. Então a Hashem, ao mesmo tempo, deu para ele o mesmo potencial, com um teste muito grande dele querer procurar outras coisas. E toda vez que essa alma vinha para esse mundo, com um potencial de Torá enorme, chegava um momento na vida que ele se afastava, ele ia procurar outros caminhos. Eu não lembro se estava escrito na história quantas vezes a alma dele já tinha vindo, mas essa história tinha pelo menos na época 1800 anos. Ele já tinha vindo aqui várias vezes. E dessa vez não podia deixar ele escapar. O Alter Rebbe fez para ele o tikkun. Eu trouxe essa história porque você pode estar aqui, você pode fazer tshuva, e realmente a Hashem aceitou a tshuva, mas você zerou. Às vezes a tshuva até consegue transformar tudo aquilo que você fez de errado, dependendo como foi a tshuva, para como se fossem créditos. Mas nesse caso, ele deixou muito dano, deixou muito prejuízo. Então ele ainda era chamado, considerado, por um lado, Hashem aceitou, por outro lado, ainda ele tinha esse título de Rashá. Eu estou falando isso porque depois, na próxima história, vai ser importante lembrar disso, que ele ainda era considerado um Rashá, apesar de toda a tshuva que ele fez. Entre Deus e ele, Hashem aceitou. Mas ainda ele era considerado um Rashá, porque ele... Ele cancelou todos Hã? o acordo. Ele cancelou? O chefe cancelou? Os castigos dele? Né? Não, Hashem adiou. Hashem adiou. Mas o problema é que ele também não tentou corrigir esses danos colaterais. Ele não foi atrás. Talvez porque ele pensou que ninguém ia dar ouvidos a ele, ou qualquer outro motivo, mas ele não corrigiu isso. E agora, se Deus quiser, na próxima a gente vai falar mais detalhes, como que termina essa história, mas esse Yoshafat, que era o rei de Yehudá, ele vai vir visitar o Ahav, para eles se unirem e fazer uma batalha contra o inimigo. E é a primeira vez, desde a separação das tribos, que os dois reis vão se unir para poder fazer uma batalha contra o inimigo. Normalmente, acontecia o contrário. Um deles se unia com o inimigo para ir contra Deus nos livre, os outros Yehudim. E aqui eles vão se unir. Vai ser uma coisa muito bonita. A gente vê na próxima, Bezrat Hashem. Esse Ahab é especial também, mesmo sendo Araxá, porque a Hashem se preocupa